A luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da videira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, choro dura uma noite. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Graça e paz, queridos, a nós aqui de novo. E ainda que a figueira não floresça, nós vamos continuar juntinho com o nosso Deus. Como vocês estão? Tá dando para me ouvir aí?
Acho que eu gritei, né? Eu esqueci que eu tava com o microfone aqui embaixo de mim. Ai, gente, assim, emociona bastante, né? A última live que eu fiz com a pastora Clau, a gente tava cantando esse louvor. Toca demais. Mas vamos lá, vamos continuar. Nós estamos aqui 1º de setembro de 2025. São exatamente 19 horas e 32 minutos aqui em São Paulo. Estamos com 19 graus aqui e muito calor do Espírito, muita unção do Espírito. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, onde o Senhor, tenho certeza, vai falar com cada um de nós. E seja bem-vinda aí Simone Ravaiani, Cléo Santana, Fabiane Sato, Ritinha, Sandrinha, João Batista, Augusto, Pastor Mário, Tamires Marcelli. Quem mais está por aí? Lúcia Helena. Vai falando aí, vai escrevendo o seu nomezinho para eu poder te enxergar de novo. João Batista, glória a Deus. E vem chegando esse pessoal lindo. Aí como é bom quando vê uma luzinha de frente, né? Muito bom. O som tá ótimo. Que bom, Simone. E nós estamos aí todo, porque nós estamos chegando já, dando início à nossa jornada para o dia 25 de outubro de 2025. Nós vamos estar no primeiro encontro para mulheres, nós subimos com Jesus e estamos aí já dando o sinal de largada. E fomos hoje abastecidos, presenteados por Deus, pelas misericórdias dele. E nós estamos aí juntinho com o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Alguém escreve aí correndo, Josué, capítulo 1, versículo 9, que é o versículo dessa semana. E realmente o Senhor está nos enviando a fazer coisas que nós nunca fizemos, situações que nós nunca vivemos, e o Senhor já está aprovando. Isso é maravilhoso. Ouvir a voz de Deus, como dizia a pastora Clau, é quando o Senhor está aprovando, né? Ele vem nos feitos. Eu lembrei uma live ela falando, ele vem falando que está, que nos ama nos feitos dele. É maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Raquel Darius, estou aqui representando a igreja a qual faço parte. É uma igreja abençoadíssima que está desde 1966 divulgando a salvação. E a igreja evangélica Subimos com Jesus. E estou dando continuidade aqui, junto com o meu pessoal, ao ministério lindo da pastora Clau, o ministério Clau e Kel, né, que a gente fez muitas lives juntas e o Senhor permitiu que eu continuasse essa jornada mesmo sem a pastora Clau. Augusto escreveu aí Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. E nós vamos debaixo dessa unção sem temer. Não vou negar que às vezes em quando dá um pânico em um, pânico em outro, mas nós estamos firmes pela graça de Deus. Obrigada, Simone Ravaiani. Provavelmente lá no final da live eu vou pedir para que vocês repitam também o versículo de Josué 1:9. Que maravilha, que bênção. Obrigada, Lúcia, isso aí. E vamos firmes, né? A gente empacota a dor da gente, a mágoa, a solidão, o desprezo, o luto, as dores, os diagnósticos, a gente empacota tudo, entrega para Deus e o Senhor fala para a gente continuar, isso mesmo. Acho que Josué não tinha lembranças, Josué estava debaixo do ministério de Moisés e, gente, é muito difícil a gente estar debaixo do ministério de alguém e essa pessoa ser recolhida por Deus, sabe? Andar ao lado de alguém incrível e de repente essa pessoa é recolhida por Deus e a gente tem que continuar atravessando o Jordão e levando o povo à Terra Prometida sem a presença daquele que estava sendo usado por Deus para ser líder, né, da nossa caminhada. E Josué, ele tinha tudo para se encolher, porque de repente ele estava lá na liderança, de repente ele tinha que enfrentar as cidades, né, que eram heranças do povo de Deus, mas estavam tomadas por um povo estrangeiro, e começando por Jericó, que tinha muralhas enormes, um povo altíssimo, grande, preparado de guerra, um povo já que há muito estava lá edificado, e Josué, ele tinha que enfrentar tudo isso praticamente, né, sozinho, porque uma coisa é você estar do lado de outro líder, outra coisa é você estar com pessoas que crê
na tua liderança, é muito gostoso, é muito bonito, mas é diferente de compartilhar responsabilidades pesadas, né? Eu admiro muito essa passagem de Josué, não somente pela fidelidade dele para com Deus, para com Moisés e depois para com Deus, mas admiro também o posicionamento dele diante do Senhor, que ele avança, né? Ele crê na palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ele avança, crendo nas promessas do Senhor. E todos que estão chegando aí, obrigada por estar chegando junto, hein, gente? Tá aí o Rodrigo Sata, o Zirueta, isso aí. Gente, estou com uma passagem bíblica aqui no meu coração, que é sobre Hadassah, Esther. Eu sei que vocês já conhecem o livro de Esther, e o livro de Esther é interessante porque em nenhum momento fala-se em Deus, né? Não tem a palavra Deus como tem nos outros livros da Bíblia. Porém, o que a gente enxerga no livro de Esther são condutas de fé que mostra que eles são um povo diferenciado, eles são um povo de Deus. A diferença é, eu creio que Deus até posiciona o livro de Esther dessa maneira para que a gente entenda que nem tudo é só falar em Deus, mas tem que vivenciar a fé. E o que me chama atenção no livro de Esther, nossa, como as pessoas são ruins, né? A gente tá pedindo para entrar e eles não deixam entrar. No livro de Esther, que já começa que tinha um rei, e esse rei deu uma grande festa, ele era tão poderoso, tão rico, que olha, uma das situações, além de tudo que é descrito no primeiro, são 10 capítulos, mas no primeiro livro, assim, no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, é descrito que esse rei, ele é tão rico, então vai falando o tipo de tecido, o ouro que tem na sua festividade, e uma das coisas que chama bastante atenção é que ele manda servir à mesa o vinho, o quanto as pessoas, os seus convidados quisessem, sem limite, sem ter assim, porque a gente sabe como é quando a gente convida as pessoas e vai assim, a gente tem aquele limite, né, gente? O tanto de Coca-Cola, o tanto de suco, o tanto de comida, a gente sabe mais ou menos, para tantas pessoas vai tanto. Mas imagine uma festa de um tamanho enorme, se dando vinho, se permitindo vinho à vontade, o quanto aqueles homens quisessem, eles teriam ali em abundância, o quanto eles quisessem seria servida à mesa. Então era de uma riqueza enorme. E a sua esposa, na ocasião, chamada Vasti, ela também estava lá com as mulheres, né, na sua festividade, e há um momento que é normal, né, o esposo, o rei, chama a sua esposa diante dos seus convidados. Há um ato normal, gente, vamos apresentar a rainha, é aquele orgulho, essa é minha esposa, apresentação. E ela, na ocasião, ela deu uma das mulheres que estão agora fazendo protesto pelo feminismo, e ela não foi, ela se recusou a aparecer diante da presença daquele que tinha maior autoridade, o rei. Bem, o rei ele pediu aos seus anciões, aos seus nobres, uma opinião que ele fazia nessa situação, que ele teria que fazer. E os seus nobres falaram, olha, meu senhor, se você deixar passar essa situação, não somente a rainha Vasti vai estar o rei Assuero, né? Não somente a rainha Vasti vai estar te desonrando, como a todos nós. Porque a partir desse momento, as nossas mulheres também, as mulheres, elas vão começar a protestar, vão começar vamos falar melhor, né? Ser malcriada diante da situação com seus respectivos maridos. Então, o que o rei Assuero faz? Ele manda Vasti sair da vida dele, embora. Só que era necessário ele ter uma esposa. E é trazido de todo o reino moças muito bonitas, que seriam preparadas durante um ano, e depois de um ano delas passarem por um banho de beleza, né? A Bíblia fala que era colocado nelas durante um ano. Gente, quer dizer que colocar durante um ano perfume fica perfumada?
né? Os bálsamos, os óleos, estão preparando a pele, preparando o cabelo daquelas moças, as mais bonitas, para serem escolhidas, né? Entre elas uma para ser esposa do rei. Aí a gente já vê que a importância dos cuidados pessoais, né, mulheres, já fazia parte naquela época. E diz a palavra de Deus que depois de um ano, uma por uma, era chamada diante do rei, passava uma noite, se ele não quisesse, era dispensada, e nunca mais ela ia para casa lá das concubinas, e nunca mais ela seria chamada diante do rei, e ninguém poderia ir diante do rei sem a permissão dele ou sem ser chamado. Só que entre essas mulheres, tinha uma jovem muito linda, uma jovem judia, que nós sabemos que o nome dela é Esther ou Hadassa. Ela era órfã de pai e mãe. Então aí já começa de nós observarmos Hadassa, uma jovem que já começa com uma história traumática. Para muitos, perder pai e mãe talvez não tenha o mesmo significado, mas eu que já perdi pai e mãe, é muito difícil. Olha que eu perdi na idade adulta. E ela foi pega para criar por seu primo, Mardocal ou Mardoqueu, como queiram chamar. E esse homem a criou como uma filha, a amava como uma filha. E quando Hadassa foi chamada para ser uma das jovens que seria escolhida diante do rei, imagine o coração do seu pai de criação, que a amava demais. A Bíblia descreve o carinho, a devoção. Gente, tem pai que não é o pai biológico, é o pai do coração. São pessoas que dedicam, mulheres, homens que dedicam a vida a pessoas escolhidas. E em tudo essa dedicação, há um propósito de Deus. E quando há um propósito de Deus, a história não fica só no começo, ela tem continuidade. E sabemos que ela ficou lá durante um ano, como as demais mulheres, sendo cuidada, mas todos os dias o Mordecai, ele ia até aonde ela estava, por fora do palácio, para saber como ela estava passando. Olha que bonito o grau de dedicação de Mordecai. Gente, o que significa isso? Um livro que não tem o nome de Deus, mas tem o caráter de Deus em cada um dos personagens que o servia. Muitas vezes a gente acha assim, para servir a Deus tem que ter um rótulo, quase tatuar, né? Eu sou crente. Mas na verdade, gente, aqueles personagens bíblicos como Mordecai, Hadassa, eles estavam marcados por uma personalidade cristã, de Deus, do povo de Deus. Bem, só que Mordecai, ele fez um pedido para Hadassa: filha, não deixa ninguém lá dentro saber que você é judia. Não conte para ninguém a tua nacionalidade, o teu povo. E Hadassa, como já adulta, ela obedece Mordecai como uma criança. E queridos, isso também é de uma suma importância, a obediência. A obediência nos traz crescimento, a obediência nos traz crescimento, nos traz segurança. E Hadassa, ela obedece o seu pai de criação. Ela não conta aonde ela estava lá sendo colocada com as outras jovens, que ela era uma mulher judia. Passa-se um ano, deixa eu dar um abraço aqui para o irmão o Alex Ferreira. Deus abençoe você, Alex. Para a Marcinha, que Deus abençoe você e sua família, Gabi, sua esposa, sua irmã. Então, voltando para Hadassa, ela é preparada e a palavra do Senhor diz que ela é chamada no 10º mês. Olha quanto demorou para que ela fosse chamada. Mas a palavra do Senhor diz que cada jovem que ia diante do rei, já preparada, ela levava um presente, alguma coisa para o rei. E Hadassa não fez isso. Ela levou aquilo que os que haviam preparado ela mandou levar, mas ela não tentou de alguma maneira seduzir, convencer. Ela foi simplesmente ela. E isso é muito importante para todos nós, tanto homens quanto mulheres. Nós, muitas vezes, quando vamos enfrentar batalhas desconhecidas ou mesmo conhecidas,
que o Senhor nos permite entrar em situações, a gente se cobre de uma personalidade que não é da gente. A gente usa os artifícios e os métodos das pessoas do mundo. A gente age da mesma maneira que as outras pessoas. A gente deixa a personalidade que Deus nos deu em algum momento da nossa conversão e a gente deixa para trás para fazermos da mesma maneira que o homem e a mulher do mundo faz. E foi o caso que a Daça, ela não fez. Ela não levou como as outras mulheres levavam. O que você tem realizado quando Deus está te colocando dentro de uma batalha? Quando Deus está te colocando dentro de um propósito, que não é só para você, mas se trata um propósito muito grande, que inclui não somente a tua vida, mas inclui envolver todo o povo de Deus, a sua família. Como você tem agido nesses momentos? Você age como as pessoas do mundo ou você tem se posicionado como uma pessoa que adora e ama a Deus? Queridos, todos os dias Mordecai ia na porta do palácio. Mordecai, ele era de uma linhagem do povo de Benjamim. E o povo de Benjamim, da descendência mesma de Saul, era dito como lobos. Assim como Judá era um leão, a tribo de Benjamim era de lobos. Eram homens guerreiros, homens que tinham linhagem de rei. Mordecai, ele tinha uma linhagem real diante do povo do Senhor. Todos os dias ele ia até o palácio. E um dia, queridos, ele sabia de um complô contra o rei. E ele conseguiu impedir que o rei Assuero fosse morto. Isso ficou escrito nos livros. Porque ele era um guerreiro, era um homem com a personalidade do povo de Deus. Nós estamos tendo essa personalidade? Nós estamos sendo parecidos com o povo de Deus? Espero que sim. Bem, quando a rainha Esther vai diante do rei Assuero, simplesmente como ela era, formosa, uma mulher de Deus, sem querer seduzir, sem querer convencer, somente indo onde Deus estava enviando. Ele se apaixonou por ela. E queridos, a paixão, o amor do rei Assuero era um propósito de Deus. Mas mesmo ela sendo escolhida para ser a esposa do rei, ela não poderia chegar diante dele sem que ele a chamasse. Quero agradecer a todos que estão entrando, viu? A Vanusa Hangler, que senti falta ontem no culto, a Rosélia, que eu senti falta ontem, a Romana, que está entrando aí. Deus abençoe a todos vocês. Queridos, a história de Esther, talvez não nos certos detalhes é a tua história, mas você pode perceber que Deus permite você entrar em propósitos, em situações que você não entende. E muitas de nós estamos apegados ao trauma de ter sido tirado de nós um pai e uma mãe, o trauma de nós termos sido tirado da casa daquele que nos ama, sendo colocados em situações que nós não esperávamos. Ah, mas ela virou rainha, gente. Não foi fácil para Esther. Um ano naquela expectativa, depois ela torna-se a esposa do rei. Gente, não é fácil. É sair dos seus próprios propósitos para estar na vida de alguém desconhecido, numa situação desconhecida. Eu não sei quanto a vocês, eu prefiro morar no meu cafufo do que ir para um palácio onde eu não conheço. Porém, lá estava ela. A palavra do Senhor diz que havia um homem que ele era muito importante no reino do rei Assuero. O rei Assuero o elogiava, colocava as melhores vestes nele, cargos elevados, ele ganhava muito dinheiro. Porém, todas as vezes que ele entrava no palácio, todos se dobravam diante desse tal de Hamã.
Tô falando certo o nome dele, não é, gente? E de repente, quem não se dobrava diante dele? Mordecai. Por quê? Ele era um homem judeu. Gente, tanto judeu quanto cristão verdadeiro, ele não se dobra diante de seres humanos. E aí vem outro questionamento para nós. Será que a gente não tem se dobrado diante de pessoas? De medo de perder um cargo? Medo de perder dinheiro? Medo de perder um grande amor na vida? Na nossa cabeça? Medo de perder oportunidades? Será que quando os Ramãs da vida passam por nós, será que nós não temos dobrado o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa fé diante de homens quaisquer? Queridos, se nós somos do mesmo povo que Mordecai era, nós não nos dobramos. Nosso coração não se dobra ao pecado alheio, nosso coração não se dobra a dinheiro, nosso coração não se dobra a certas pessoas, porque dentro de nós há uma certeza que, diante de só um, nós podemos nos dobrar. Diante do Deus Todo-Poderoso, os nossos joelhos, a nossa devoção, o nosso aplauso, tudo só se trata do nosso Deus, nosso coração, nossas atitudes, nossa fé, elas não se dobram diante de homens, diante de dinheiro, de cargos, de relacionamentos. O nosso coração tem que se dobrar somente diante do Deus Todo-Poderoso. Mas, pastora, isso traz a mim, se eu não me dobrar, vai ter briga, vai ter problema, fome. Vai, queridos, vai mesmo. Você tem razão, você vai ser perseguido, você vai ser injuriado, você vai ser maltratado. Você vai ser perseguido por muitos, desprezado. Isso é uma verdade. Mas continua na fé de Mordecai. Continue com a sua atitude. Não muda seus valores por dinheiro. Não venda os seus valores por agrados. Não venda a tua fé por momentos. Ela é mais valiosa, ela é mais poderosa. Acredita em mim, a nossa fé, ela é mais poderosa do que qualquer situação. A nossa confiança no Senhor, ela é mais poderosa. E a palavra do Senhor diz que aquele homem ficou tão revoltado, e sabendo que Mordecai era judeu, ele desejou e quis a morte de Mordecai. Além de querer a morte de Mordecai, que era judeu, ele ficou com, vamos usar uma palavra que só usa no Brasil, um ranço com todos os judeus. Quer dizer, ele ficou com ódio de todos, e ele já começou o planejamento de morte, tanto de Mordecai quanto de todos os judeus. E nós sabemos que o inimigo, quando ele se levanta contra um de nós, se levanta contra todos. Não existe assim, se levantou contra um cristão. Queridos, se está perseguindo um cristão, está perseguindo a todos nós. Se é uma perseguição contra um cristão, na política, na igreja, na família, não importa em que situação, nós todos estamos sendo perseguidos. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, o rei Assuero, ele estava lá na dele, e Ramã, né? Ramãs ou Ramás, gente? Ramãs, né? Ramás é outra coisa. Ramã estava lá e fez com que o rei colocasse uma lei que um certo dia todos os judeus seriam mortos, saqueados, todos, começa por aí, tirando os bens, as propriedades, as casas, como sempre foi feito contra o povo judeu, como sempre é feito contra o povo cristão na história da humanidade até hoje. E foi tentar para tirar os bens e a vida desse povo. Mordecai ficou sabendo. E ele vai e manda mensageiros até Hadassa e fala, filha, vai acontecer em tal dia, agora eu não lembro o dia certo, mas é um dia comemorado até hoje pelo povo judeu, que vai acontecer essa mortandade contra o nosso povo. E ela falou, mas o que eu posso fazer? Ela mandou o recado, o que eu posso fazer? Ele falou, lembra-se que tu és também judia.
E você não vai se livrar disso. Não é porque você está no palácio que você vai sobreviver. A lei é para todos. Então ela mandou falar o quê? Fala para todo o nosso povo entrar em jejum. Desde o mais novo até o mais velho, homens, mulheres, crianças, todo entrar em jejum. Eu também estarei, para que eu possa ir até a presença do rei. Ela fez com que todo o povo entrasse numa consagração. Gente, precisa falar o nome de Deus aí? Está sendo dito em cada situação, em cada atitude, em cada mover de fé que a Daça tinha, estava ali prescrito o quê? O mover de Deus sobre aquelas vidas. Olha que lindo, gente. E aí? Como você tem lutado as suas guerras? Se escondendo? Fugindo? Achando que a luta é para um, não é para você? Queridos, mexeu com um dos nossos, mexeu com todos nós. Aí a palavra do Senhor diz que naquela noite, o rei Assuero foi, antes de dormir, começou a ler os livros, os relatórios. E nos relatórios tinha o tal de Mordecai, que havia livrado ele de uma morte, de um compror. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Sem intenção, né? Tudo abençoado aí, né? E a palavra do Senhor diz o quê? Que ele viu sobre Mordecai. E quando ele viu, ele chamou o próprio Ramã e falou para ele o quê? Cara, se você tivesse que dar honras a alguém que é muito especial dentro do meu governo, o que você faria? Ramã pensou, é para mim. Do jeito que o rei gosta de mim, do jeito que eu sou queridão, né? Do jeito que eu sou queridão, o negócio é comigo. Ele falou, eu vestiria a melhor roupa nele, colocaria ele em cima da melhor carruagem e faria desfilar com as joias, as melhores joias do rei, diante de toda a nação, para que toda a nação pudesse ver essa pessoa. Ele falou, ótima ideia, Ramã. Chama lá Mordecai e veste ele e coloca ele em cima da carruagem e faz todos verem o quão importante ele foi no meu governo. Gente, aí o que acontece? O ódio dobrou, gente. O ódio dobrou. Quando você está querendo assim, tomara que o meu inimigo me esqueça, Deus faz o quê? Deus faz o seu inimigo perceber mais ainda você. Eu sei por mim, todas as vezes que eu quero que meus adversários me esqueçam, Deus faz com que os meus adversários se lembrem muito mais de mim. O Senhor coloca em destaque, o Senhor coloca em evidência, o Senhor prepara algo, o Senhor inventa algo, e o Senhor faz com que a gente apareça muito mais para os nossos adversários. Ai, como Deus, Ele é lindo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Esther, muito sábia, Daça muito sábia, ela convidou Ramã, foi até o rei, se arrumou toda, ficou toda cheirosa, bonita, ficou toda charmosa. Tá vendo, irmãs? Não pode ir diante do teu marido com a camiseta furada, tá? Você tem que ir toda cheirosa, bonita e charmosa. Quando você quer alguma coisa, você tem que ir como a rainha Esther. E a palavra do Senhor diz assim, o quê? O quê? Eu vou dar um jantar, eu quero esse homem importante aqui no meu jantar. Gente, eu tô resumindo, tá? Ramã já tinha uma forca. A esposa de Ramã, tem as esposas boas e tem as esposas peste, né, gente? Tem aquelas que são umas pestes na vida. Essa era uma peste, a mulher de Ramã era uma peste. Aí o que elas deram de opinião? Fazer uma forca para Mordecai. Mesmo já tendo massacre que ia ter com os judeus, pediu uma forca para Mordecai. Tá cheio de mulherzinha à toa assim, viu, gente? Que apoia marido errado. Tá cheio de mulherzinha que apoia marido errado. Tá lotado. Mulheres que apoiam marido fazer forca pra gente inocente. Fazer negociação errada. Dever pros outros. Mentir. Sabe? Ser salafraio. Tá cheio de mulher que apoia marido ser safado. E elas merecem o mesmo que essa mulher aí mereceu. Gente, eu vou resumir aí que no banquete, nós já sabemos, a Daça,
ela pede algo para o rei e conta qual era o plano daquele homem, e que ela era judia também, e que o povo dela seria massacrado. Então o esposo de Hadassa fala: o que você quer? Ela fala: eu quero Ramã morto na mesma forca que ele preparou para o meu primo, que é meu pai, né, que é o meu pai adotivo. Ele mandou matar Ramã, a esposa dele, os filhos, tudo que estava incluído no compror contra o povo de Deus. Pegou toda a riqueza, deu para a família de Hadassa, fez também com que todo o povo judeu, na data exata, soubesse e pudesse se defender. Numa só das matanças que o povo judeu, eles iriam ser exterminados naquela situação, mataram 75 mil inimigos, numa das batalhas. Aí você vê como Deus, ele não escreve uma história à toa. Ele não permite algo na tua vida à toa. Deus não permite você passar por situações por passar. Deus, ele tem planos no meio da tua dor de fazer você reinar. No meio da tua dor, dar livramento para o povo dele. O Senhor, ele pega a órfã e veste de rainha. O Senhor pega aquele que é abandonado e veste de guerreiro. O Senhor, ele não se preocupa, sabe, de ficar enfeitando a tua história no início, porque ele tem um final surpreendente. Ele tem um meio surpreendente. Muitas vezes, muitos de vocês têm traumas. Abandone seu trauma. Não carregue o seu trauma como se ele fosse algo de estimação na tua vida. Não carregue o seu trauma como algo de estimação para você. O Senhor, ele tem uma história diferente para ti. O Senhor, ele faz na tua vida coisas maravilhosas. Não se prenda a situações que você já sofreu, que você já foi amargurado. E também não fique reclamando o tempo inteiro. Eu tô aqui longe. Eu tô sozinho. Eu tô abandonado. Eu tô num lugar que eu não queria estar. Queridos, o Senhor, ele é um Deus que ele faz no meio da situação mais difícil da tua história uma reviravolta. E ele faz acontecer algo extraordinário com você. Porque ele é o Deus da tua existência. Ele é o Deus da tua alegria. Ele é o Deus da tua vitória. E ele não é somente o Deus de Hadassa, de Mordecai e de todos os judeus daquela época e daquele período. Mas ele é o teu Deus. E ele está pronto para fazer da tua dor um grande milagre. Ele está pronto para fazer do teu trauma uma nova história. O Senhor, ele nunca te deixa sozinho. Ele é um Deus que te acompanha nos palácios sombrios, nas situações mais terríveis da tua vida. Ele está pronto para te honrar. Porque esse é Deus. Não blasfema, não murmura, não fique contra Deus. Se posicione a partir de hoje, coloque na tua vida, na tua história, um posicionamento de fé, um posicionamento de vitória. Esse é o teu Deus. Não importa o que você já começou o mês escutando da boca das pessoas, escute agora, da boca de Deus, a palavra profética de vitória para a tua vida. A palavra, queridos, ela é para todos, mas somente aqueles que creem alcançam, porque sem crer não tem como alcançar aquilo que Deus tem de propósito para a tua vida. Talvez o Senhor já está colocando coisas extraordinárias, mas você está olhando somente pelo ângulo da tristeza, o ângulo do desprezo, o ângulo da orfandade. Queridos, esse Deus, que é o Deus de Hadassa, é o Deus da tua vida. É o Senhor que reescreve, é o Senhor que coloca novamente sobre você uma capacidade. O que uma órfã tinha de capacidade ali?
a obediência. Porque se ela tivesse desobedecido a Mordecai desde o início, ela não teria sido vitoriosa na sua jornada. Se ela tivesse desobedecido ao seu pai, ela não teria sido vitoriosa no final da jornada. O que ela tinha de especial? A fé. A fé que o seu povo estava jejuando e ela estava vencendo uma batalha espiritual. E hoje se posiciona dessa maneira. Deus, Ele me ama. Deus, Ele cuida de cada detalhe. Quando a gente percebe que Deus está cuidando de cada detalhe, a gente é mais feliz, a gente é menos ansioso. Deus nos encoraja a cada momento, a cada situação. Deus nos encoraja, Deus nos fortalece. Eu sei que vocês estão assim, a pastora está dirigindo, dando a live. Queridos, eu falo com Deus o tempo inteiro. Então hoje vocês estão participando. Eu falo com o Senhor, eu falo mesmo, eu falo com Deus o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, eu até brinquei ontem com alguns, falei assim, eu queria dormir amanhã, mas dormir, gente, estou tão cansado. Eu falei, eu vou chegar, vou dormir. Gente, pela madrugada alguém precisou de mim. E a noite inteira alguém precisando de mim, alguém muito chegado nosso aqui da igreja, precisando. Já de manhã cedinho eu continuei com a mesma jornada. Aí era umas 8 e pouco, assim, eu falei, não, eu tenho que dormir um pouco mais, né? Eu tava assim, eu tenho que dormir. Deus me colocou dor nas costas. Permitiu dor nas costas. Levantei, mas levantei para vitória, gente. Para vitória do ministério, para vitória da obra, fazendo os papéis da igreja, porque eu já tinha de fazer os papéis, e ao mesmo tempo sendo posicionada para vitória, gente. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E daí no sábado, o Senhor tinha colocado no meu coração de eu falar com uma prima minha, esposa de um primo, a filhinha dele, elas têm uma fábrica de bijuterias, né, de brutos, lá em Limeira. E para poder dar uma lembrancinha, assim, uma coisa simbólica para as mulheres que vão participar. E eu pensei assim, eu vou sem miséria, Senhor, eu vou pedir a opinião delas, o orçamento, quanto custa. Mandei para minhas meninas que estão trabalhando comigo na divulgação, no trabalho todo, e falei, gente, ora para ver o que o Senhor tem para nós. Queridos, não deu muitos minutos, a minha prima me mandou um recado, falando, Raquel, é ótima ideia. A gente faz muito isso aqui em Limeira. Só que vamos fazer uma coisa, vocês quanto vão precisar? Falei, uns 200, né? Umas 200 peças. Ela falou assim, então eu e minha mãe vamos doar 200 pares de brincos, banhado a ouro, folheado a ouro, acho que é folheado, para vocês entregarem para as mulheres. Ai, gente, eu comecei a chorar. Eu parecia a pastora Clau na sala da minha casa. Eu pulava com os 2 pés, gente, parecia ela. Eu pulava com os 2 pés e falava, glória a Deus, obrigada, Jesus, obrigada. Você fala assim, pastora, você não tem possibilidades? Tenho, queridos, mas eu tenho que guardar para as outras coisas. Eu vou comprar um piano para a igreja na quarta, quero comprar uma bateria. Eu tenho que remanejar para outras coisas, vai ter mais gasto. Ai, gente, a alegria invadiu meu coração. E o Senhor já foi colocando em todas nós a capacidade, cada uma fez, eu fiz todo o esboço do que eu queria, e cada menina foi fazendo uma parte, cada um foi dedicando uma parte. Nós já estamos com um site de inscrição, para nós termos a noção de quantas mulheres irão. Nós já estamos com a propaganda, a Bispa Miriam, que já desde manhã ela me chamando, gente, uma mulher tão ocupada, tão cheia de compromissos, ela está dobrando o coração dela para nos ajudar. Gente, é tão lindo, é de tamanha humildade, quando as pessoas conhecem a Bispa assim, né, que a gente até parece muito fisicamente, na voz e tudo, e as pessoas falam assim, ela é snob? Ai, ela é fresca, né? Eles falam assim para mim, nossa, ela deve ser muito chique, né? Eu falo, não, ela é de uma extrema humildade. Gente, só eu sei a extrema humildade que ela é, porque eu conheço a casa que ela mora, eu conheço a vida que ela leva, e ela não se importa
de estar num lugar humilde, simplesinho. A igreja, o tamanho da igreja deles, né, o mover que há lá dentro, tanto financeiro quanto de número de pessoas, quanto espiritual. E ela tá com alegria de vir até nossa capela, gente. A alegria dela, assim, é linda de ver a alegria dela, gente. É muito lindo de ver a alegria da bispa. E ela diz que toda a equipe dela está feliz que vai estar conosco. E eu já comecei a convidar pessoas queridas que passaram por nós, que estão vivendo em outros lugares, e você vai fazer o teu trabalho também. E é isso, gente. O Senhor me despertou hoje para grandes vitórias. E eu sei que despertou você também. E eu sei que todos estão movidos de uma alegria muito grande, tanto as mulheres que vão participar, quanto a equipe de apoio, que vão ser os homens da igreja que vão estar dando a equipe de apoio, trabalhando por detrás, trabalhando por fora. E eu quero, assim, louvar a Deus, para quem vai vir de perto, para quem vai vir de longe. Eu já estou glorificando a Deus pelo teu trabalho, pelo convite que você vai estar fazendo, distribuindo para as pessoas, a inscrição que você vai estar distribuindo para as pessoas, vai estar guardando o seu dinheiro para poder vir trabalhando para isso, mudando o dia de folga, vai ser num sábado, mas eu sei que muita gente vai estar mudando o dia de folga para poder estar comigo. E é isso, gente, que Deus abençoe fortemente, que nós consigamos o impossível em nome de Jesus Cristo. Eu os amo muito, já vou encerrando por aqui, né? Pela graça de Deus, desejo a vocês toda sorte de bênção, toda alegria, toda força, toda saúde, muita prosperidade. Você que ajuda essa obra, você que tem abençoado essa obra com seu dízimo. Hoje eu tive que mexer nas contabilidades e cada nome que eu fui escrevendo, né, porque eu tenho que contabilizar, e fui escrevendo o nome de cada um que tem colocado Pix lá na igreja, a sua ofertinha, seja pouquinho, seja bastante. Gente, eu orei nome por nome. Algumas pessoas me emocionam de ver que é movida por Deus. Que Deus abençoe muito vocês, muito, por cada oferta, por cada dízimo. Tem pessoas que estão passando desafios na família, né, cuidando de pessoas idosas dentro de casa, mas mesmo assim continua firme e forte, cooperando com a obra de Deus, cooperando com a igreja, manifestando o seu amor. Olha, eu desejo de coração que na casa de cada um que tem cooperado com essa obra, que o Senhor dê 1000 vezes mais, que as comportas do céu se abram, que as janelas do céu se abram, que cumpra na tua vida o livro de Malaquias 3, que cumpra a palavra do Senhor, que nunca falte nada, tanto você que às vezes tem mais para dar, quanto você que é como oferta da viúva, mas que o Senhor possa suprir as tuas necessidades, que o Senhor possa te fortalecer, que muitos que estão abrindo o seu próprio negócio venham a crescer, que aqueles que têm o seu comércio venham a prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que ora por essa obra, tem dedicado o seu tempo para orar, para pedir por essa obra, que Deus os abençoe abundantemente. Queridos, eu vou ficando por aqui, que a graça do Senhor se estenda sobre a vida de cada um, as misericórdias de Deus. Eu os amo em Cristo Jesus e espero poder conviver com vocês essa semana assim muito mais de perto, tá? Tentarei estar mais presente do que nunca junto com vocês. Um beijo, um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus e até quando o Senhor nos permitir. Beijos!